Quero contar-vos o momento em que percebi que algo estava errado. Não foi nada dramático. Não houve nenhum documento que virasse de pernas para o ar tudo o que eu julgava saber. Começou com uma fotografia do século XIX de um edifício na Filadélfia, uma torre alta e esbelta, adoçada ao que parecia ser um edifício cívico, ornamentada muito além de qualquer necessidade funcional, erguendo-se até uma ponta que parecia quase devocional. Tinha a certeza de já ter visto aquela torre, mas nunca tinha estado na Filadélfia. Levei 3 dias a lembrar onde a tinha visto. A reprodução de um postal. Paris. Um edifício diferente, uma rua diferente, uma década diferente na legenda, mas a mesma torre, as mesmas proporções, o mesmo trabalho de pedra em camadas a subir no mesmo ritmo deliberado, as mesmas janelas estreitas e arqueadas, posicionadas a intervalos que pareciam concebidos não para deixar entrar a luz, mas para algo mais. Algo que ainda não conseguia nomear? Disse a mim mesmo que era coincidência. As modas arquitetônicas viajam, os estilos migram. É o que nos dizem os historiadores e durante muito tempo acreditei neles. Mas continuei a puxar aquele fio. Quanto mais fundo mergulhei na arquitetura cívica do século XIX, não os monumentos famosos, não os ex-libris que toda a gente fotografa, mas os edifícios secundários, as estruturas utilitárias, as torres adoçadas a estações de comboio e aquedutos e câmaras municipais, mais a explicação da coincidência, começou a ranger. Depois, a ceder. Depois, a desmoronar por completo. O que encontrei não era uma teoria da conspiração, era um padrão, e os padrões, na minha experiência, não mentem. Falemos das torres em si, porque merecem toda a vossa atenção antes de avançarmos. Em todo o nordeste dos Estados Unidos, entre aproximadamente 1840 e 1910, foram construídas, ou assim nos dizem, centenas de torres associadas a sistemas municipais de abastecimento de água. A explicação oficial é elegante e sensata. Seriam tubagens verticais ou torres de pressão, suficientemente altas para manter a pressão hidráulica na rede de distribuição de água da cidade. Física, engenharia, pragmatismo. Limpo, moderno, racional. O tipo de explicação que fecha uma porta com muita firmeza. Só que a explicação desmorona quase de imediato quando se olha para os edifícios em si. Uma tubagem vertical funcional é, por definição, um grande tubo na vertical. Reveste-se de tijolo para proteção. Talvez se lhe acrescente uma porta de acesso para manutenção. E está feito. O que não se faz, o que nenhum engenheiro especificaria jamais, porque não serve a absolutamente nenhum propósito hidráulico, é coroar a estrutura com uma cúpula revestida a cobre. Não se acrescentam cartelas decorativas em pedra a cada piso. Não se instalam janelas em lanceta estreitas a intervalos verticais precisos. Não se orienta da face principal da torre para uma direção específica da bússola, a mesma direção em cidade após cidade após cidade. Mas foi exatamente isso que fizeram. De forma consistente, uniforme. Em dezenas de cidades americanas, com arquitetos diferentes, empresas de construção diferentes, décadas diferentes, governos municipais diferentes. E eis a parte mais estranha. A documentação da maioria delas é praticamente inexistente. Não escassa, inexistente. Para estruturas assim tão elaboradas, assim tão dispendiosas, assim tão presumivelmente significativas para a infraestrutura municipal, seria de esperar registros de construção detalhados, desenhos arquitetônicos, aprovações orçamentais, correspondência com empreiteiros. O tipo de trilho de papel que a burocracia vitoriana gerava para a instalação de um banco de jardim. E se não existem registros de construção, porque não houve construção? E se algumas destas torres não foram erguidas pelas cidades que as reclamavam como suas, mas já lá estavam quando essas cidades chegaram herdadas, incorporadas, discretamente dotadas de uma nova função oficial para evitar uma conversa muito mais difícil? O silêncio era ensurdecedor. Se este fosse um fenômeno americano, talvez tivesse aceitado esse silêncio.
Os registros municipais americanos desse período são notoriamente inconsistentes, mas não é um fenômeno americano. Olhemos para a Europa Central. Praga, Budapeste, Cracóvia, Varsóvia, cidades que mantêm arquivos históricos extraordinariamente detalhados, cidades onde a cultura burocrática da preservação de registros remonta a séculos, e encontramos as mesmas torres, as mesmas proporções, o mesmo vocabulário ornamental, as mesmas janelas estreitas nos mesmos intervalos, os mesmos elementos metálicos de cobre ou verde azinhavrado no cume, e, em muitos casos, a mesma ausência quase voluntária de documentação fundacional. Em Bucareste, há uma torre adoçada ao que foi descrito em planos municipais do início do século XX como um antigo anexo administrativo. Antigo, anexo, administrativo. 3 palavras que podem significar tudo e nada, e que na linguagem da burocracia municipal significam frequentemente que alguém, em algum momento, decidiu que a descrição original precisava de ser suavizada. O padrão repete-se com uma precisão perturbadora pelo interior da Rússia. Kazan, Nizhny Novgorod, Samara. Cidades separadas por centenas de quilômetros desenvolvidas sob administrações regionais distintas e, no entanto, torres, as mesmas torres, erguendo-se a partir das mesmas relações proporcionais com os edifícios a que se adoçam, por vezes atribuídas a arquitetos locais cujas outras obras conhecidas não apresentam qualquer semelhança estilística, por vezes não atribuídas a ninguém. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Quem estava a coordenar? No século XIX, antes de o telégrafo ter transformado por completo a comunicação, a longa distância, antes do telefone, antes de existir qualquer mecanismo de consulta arquitetônica em tempo real entre continentes, como é que uma forma estrutural idêntica aparece na Filadélfia, em Paris, em Praga e em Kazan, dentro de uma janela de 50 anos? Com os mesmos elementos decorativos, a mesma lógica espacial, a mesma orientação deliberada. Dizem-nos que foi a moda. Dizem-nos que foi a influência dos livros de padrões arquitetônicos, esses volumes ilustrados de modelos de design que circulavam entre os arquitetos praticantes nos anos 1800. E sim, esses livros existiram. E sim, circularam. Tive alguns nas mãos. Li-os com atenção. Nenhum deles contém estas torres. Se até agora esta investigação vos tem sido útil, fiquem comigo, porque o que vem a seguir é onde as provas acumuladas se tornam genuinamente difíceis de ignorar. As torres são apenas o começo. Aqui está um exercício que vos proponho. Encontrem um mapa detalhado de qualquer cidade importante americana ou europeia de 1860. Depois, o mapa equivalente de 1920. Depois, o de 1960. Depois, o de hoje. Observem o que desaparece. Não as baixas óbvias da renovação urbana, os bairros de cortiços, os velhos bairros industriais, a infraestrutura de uma cidade pré-automóvel a ceder lugar a estradas e parques de estacionamento. Esse desaparecimento está documentado, debatido, lamentado. Há fotografias das demolições, há artigos de jornal, há protestos comunitários preservados nos arquivos históricos. Estou a falar de algo mais silencioso. Estruturas que aparecem no mapa de 1860, por vezes no de 1880, ocasionalmente entrevistas no fundo de cenas de rua fotografadas nos primórdios da fotografia e que simplesmente já não estão lá. Sem registro de demolição, sem estrutura de substituição, por vezes nem sequer uma lacuna na paisagem urbana onde teriam estado, como se os edifícios vizinhos se tivessem discretamente aproximado para preencher a ausência. Em St. Louis, cruzei os mapas Sanborn de seguros contra incêndio, levantamentos extraordinariamente detalhados, propriedade a propriedade, produzidos para fins actuariais de seguros de 1876, 1895 e 1909. Entre o primeiro e o segundo levantamento, 14 estruturas descritas apenas como torre, tijolo, finalidade desconhecida.
desapareceram de um único bairro. 14, em menos de 20 anos. E o mapa de 1895 não assinala as suas antigas localizações. Não registra demolições recentes, não explica as linhas de lote reconfiguradas que agora ocupam o espaço. Finalidade desconhecida. Esta designação aparece com mais frequência do que se poderia esperar nos registros de levantamentos urbanos do século XIX. Não torre de abastecimento de água, nem torre-cineira, nem posto de observação de incêndios. Finalidade desconhecida. Como se os topógrafos profissionais cujo trabalho consistia precisamente em categorizar estruturas urbanas tivessem olhado para aqueles edifícios e genuinamente não conseguido determinar para que serviam. Ou talvez se tenham recusado a registrar o que suspeitavam. Quero ser cauteloso aqui. Não estou a afirmar saber o que aconteceu àquelas 14 torres. Estou a perguntar por que razão o seu desaparecimento não deixou qualquer rastro documental numa cidade, numa era, numa cultura de registro que documentava praticamente tudo o resto. O registro fotográfico já é perturbador por si só. O silêncio arquivístico em torno dele é ainda mais difícil de explicar. A partir da década de 1840 e ao longo de todo o final do século XIX, fotógrafos em toda a América e na Europa documentaram as suas cidades com uma minúcia obsessiva e acumulativa. Essas imagens encontram-se em grandes coleções de arquivos em todo o mundo, são reproduzidas em manuais de história, são consideradas documentos visuais primários dos ambientes urbanos que captaram. E no fundo de dezenas delas, não os sujeitos em destaque, não os marcos arquitetônicos que os fotógrafos tinham sido contratados para registrar, mas nos detalhes casuais do segundo plano e do fundo que uma câmara capta automaticamente, da mesma forma que uma objetiva simplesmente registra o que está lá, há torres. As mesmas torres. Passei vários meses a catalogar detalhes arquitetônicos de fundo em arquivos fotográficos americanos e europeus desse período. Tornou-se, confesso, uma obsessão. E o que emergiu desse catálogo foi uma imagem das cidades americanas e europeias, de meados e finais do século XIX, que difere substancialmente do que normalmente nos é mostrado nos livros de história. Mais densas em certos tipos de estruturas verticais, mais uniformemente pontuadas por aquilo que parecem ser torres de propósito definido, posicionadas a intervalos que sugerem, e escolho deliberadamente esta palavra, alguma forma de planeamento espacial. Uma lógica de colocação que não é aleatória, não é puramente estética e não se encaixa facilmente nas necessidades de infraestrutura conhecidas dessas cidades, e depois, em fotografias feitas a partir de cerca de 1895, começam a desaparecer. Os fundos simplificam-se, as torres rareiam. Na fotografia de rua da década de 1910, a linha do horizonte parece mais com o que reconhecemos hoje: igrejas, fábricas, cúpulas cívicas. O perfil particular destas estruturas, que tinha aparecido de forma tão consistente durante tanto tempo, simplesmente deixa de aparecer. Nenhuma mudança na prática fotográfica explica isto. Os fotógrafos não mudaram a sua abordagem. Ao contrário dos pintores, não tinham abordagem a mudar. Uma câmera registra o que está diante dela. Por isso, o que mudou não foram as fotografias. O que mudou foram as cidades. É aqui que as provas físicas se tornam impossíveis de ignorar, e onde, confesso, as explicações convencionais que eu tentava manter começaram a parecer-me genuinamente insustentáveis. Em cidades por todo o Midwest americano, Chicago, Cincinnati, Indianápolis, cidades que, segundo todos os relatos históricos convencionais, eram em grande parte terreno selvagem ou pequenas comunidades antes das décadas de 1820 e 1830, as escavações para a construção moderna têm revelado repetidamente fundações que não se encaixam na narrativa. Não em todas as escavações, e quero ser preciso quanto a isto. Não estou a sugerir que cada pá de terra no Midwest atinge mistérios enterrados, mas há um padrão documentado de descobertas de fundações,
reportadas em jornais locais, em relatórios internos de empresas de construção, ocasionalmente na literatura acadêmica de arqueologia, de fundações de pedra exibindo técnicas de construção e envelhecimento dos materiais inconsistentes com a construção da era da colonização americana primitiva. Fundações de pedra aparelhada, encaixadas sem argamassa em métodos associados à construção europeia ou pré-colombiana muito mais antiga, encontradas sob estruturas que o registro histórico afirma terem sido as primeiras estruturas nesses lotes. Em Indianápolis, a construção de um edifício de escritórios no centro da cidade na década de 1960 descobriu alegadamente uma fundação circular de pedra com aproximadamente 12 metros de diâmetro, a uma profundidade que sugeria ser anterior aos depósitos de solo circundantes por uma margem significativa. O relatório de escavação que encontrei através de um pedido ao abrigo da Lei de Acesso à Informação ao Departamento de Registros Históricos da cidade, depois de me terem dito por 2 vezes que tal relatório não existia, descrevia a fundação como anômala e recomendava estudo arqueológico adicional. Não há qualquer registro de estudo arqueológico adicional ter sido realizado. O edifício foi construído dentro do prazo previsto. Anômala. Finalidade desconhecida. Antigo anexo administrativo. A linguagem é sempre cuidadosa. A linguagem fecha sempre portas. Isto levanta uma questão que as provas continuam a fazer regressar à superfície. Algumas destas torres não terão sido construídas no século XIX. Algumas delas já lá estariam. Já de pé, quando as cidades que conhecemos cresceram em torno delas, incorporadas em novos edifícios revestidas com a moda arquitetônica do momento, documentadas o suficiente para parecerem explicadas? Não sei. Quero ser honesto convosco. Não sei, mas a pergunta não me larga. Quero voltar à questão da orientação, porque já a mencionei 2 vezes e ainda não lhe dei a atenção que merece. Em 2019, um investigador a quem chamarei M, que pediu para não ser identificado profissionalmente, dado o acolhimento que este tipo de investigação tende a receber nos meios acadêmicos, concluiu um levantamento de torres cívicas sobreviventes do século XIX no nordeste dos Estados Unidos. 43 estruturas em 11 cidades. Para cada uma, M registrou a orientação da face arquitetônica principal. O lado com a ornamentação mais elaborada, as janelas maiores, o ponto de entrada formal quando existia. Das 43 torres, 31 tinham a face principal orientada a menos de 5 graus do oeste verdadeiro, não do oeste magnético, mas do oeste verdadeiro, astronômico, a direção do nascer do Sol no equinócio. Numa amostra aleatória de estruturas cívicas, seria de esperar que aproximadamente 1 em 8 estivesse orientada a menos de 5 graus de qualquer direção específica da bússola. Estatisticamente, cerca de 5 ou 6 dessas 43 torres deveriam estar voltadas a este. 31 não é uma anomalia estatística. 31 é uma especificação de projeto. E o que encontramos quando consultamos antigos mapas de estrelas? Quando traçamos as linhas de visão a partir daquelas janelas de torre para o céu, nos ângulos que o posicionamento das janelas implica. Quero avançar com cautela aqui, porque é neste ponto que as provas se tornam mais sugestivas e menos concretas. Mas certas janelas em certas torres, posicionadas a elevações e ângulos que não servem nenhum propósito óbvio de iluminação ou ventilação, alinham-se com elementos astronômicos, posições de estrelas, eventos solares, ciclos lunares, de formas que parecem deliberadas, de formas que parecem consistentes, de torre em torre, de cidade em cidade. Seriam estas estruturas instrumentos de observação? Seriam receptores de algo, orientados para uma fonte que já não reconhecemos? Seriam outra coisa inteiramente, algo para o qual não temos atualmente uma categoria? Genuinamente não sei. Mas as provas apontam para algo muito mais complexo do que sistemas municipais de abastecimento de água. Falemos do que aconteceu entre aproximadamente 1890 e 1940. Porque eis o que o registro acumulado
montado a partir de fontes que nunca foram concebidas para serem reunidas, parece mostrar uma remoção sistemática, generalizada e surpreendentemente minuciosa de uma classe específica de estrutura em cidades de todos os Estados Unidos, da Europa e de partes da América do Sul e da Austrália. Não uma obsolescência arquitetônica gradual. Não o desgaste natural de edifícios envelhecidos em cidades em expansão. Algo que, quanto mais se investiga, menos parece desenvolvimento urbano e mais parece um programa. Em Cincinnati, entre 1895 e 1915, as licenças de demolição municipal cruzadas com os mapas Sanborn que mencionei anteriormente revelam um agrupamento curioso. As licenças para a demolição de estruturas altas, ornamentadas e não eclesiásticas, concentram-se numa janela estreita entre 1900 e 1908, não distribuídas ao longo do ciclo de vida natural do desenvolvimento urbano, concentradas, como se uma decisão tivesse sido tomada, implementada e concluída. Em Buenos Aires, que conheceu um grande impulso de modernização urbana na década de 1890, sob uma administração municipal específica, o registro arquitetônico mostra um padrão semelhante. Estruturas mais antigas, estruturas que aparecem em documentos de levantamento anteriores a 1880, e em registros fotográficos primitivos, são substituídas por novos edifícios cívicos Beaux-Arts num período de tempo notavelmente comprimido. A narrativa oficial acredita uma campanha de modernização, um desejo de fazer Buenos Aires parecer tão sofisticada como Paris. E talvez seja isso, e apenas isso. Mas as estruturas que foram demolidas, aquelas que é preciso olhar com atenção para velhas fotografias para sequer ver, apresentam um perfil familiar, o mesmo perfil, as mesmas torres. Em Sydney, Melbourne e Cidade do Cabo, cidades em continentes completamente diferentes, administradas por governos coloniais completamente diferentes, sem qualquer ligação institucional entre si, nem com Buenos Aires ou Cincinnati, o mesmo agrupamento de atividade demolidora aparece nos registros dentro de aproximadamente a mesma janela de 20 anos. É isto que quero dizer quando falo do problema da coordenação. Porque a questão não é apenas quem construiu estas torres. A questão, aquela que uma vez vista não se consegue deixar de ver, é quem decidiu derrubá-las todas. Que conversa aconteceu? Em que salas? Entre que partes? Que resultou em cidades de 6 continentes a remover discretamente a mesma classe de estrutura dentro da mesma janela histórica, sem debate público, sem cobertura jornalística significativa, sem o tipo de controvérsia cívica que a demolição de marcos urbanos importantes quase sempre gera? Não nos é dito. Não há registro dessa conversa. E essa ausência, não as torres em si, mas o silêncio em torno do seu desaparecimento, é talvez a coisa mais perturbadora que encontrei em anos a tentar perceber o que estas estruturas eram realmente. Quero demorar-me um momento numa ideia desconfortável. As civilizações humanas esquecem. Isto não é controverso. Perdemos conhecimento regularmente, através de catástrofes, através da morte de tradições, através da simples entropia da informação ao longo das gerações. A Biblioteca de Alexandria, as especificidades do betão romano, as técnicas de navegação que permitiram aos povos polinésios atravessar o Pacífico. Perdemos coisas, sempre perdemos. Mas o esquecimento que estou a descrever aqui tem um caráter diferente. Não é a erosão gradual de uma tradição não registrada. Parece ser o apagamento deliberado de uma que foi registrada. A distinção é enormemente importante. O esquecimento gradual deixa vestígios, registros parciais, memórias incompletas, praticantes sobreviventes de artes diminuídas. O apagamento deliberado deixa ausências, deixa a qualidade particular de silêncio que tenho encontrado em arquivo após arquivo, cidade após cidade, continente após continente. O que se sabia sobre estas torres, para que foram construídas, ou para receber, ou transmitir, ou medir, ou canalizar? Que compreensão tinham os seus construtores que informou não apenas a construção de estruturas individuais,
Mas o que parece ser uma rede globalmente coordenada delas? Não consigo responder a isso. As provas que reuni apontam para uma pergunta, não para uma conclusão. Pode ter existido aqui uma tecnologia ou uma prática, ou uma forma de se relacionar com o mundo físico que simplesmente perdemos o acesso, que nos foi retirada, talvez deliberadamente, talvez necessariamente, talvez por razões que já não podemos recuperar ou avaliar. E essa pode ser a possibilidade mais assombrosa de todas. Não que as torres fossem sinistras, não que servissem a algum propósito sombrio agora misericordiosamente enterrado, mas que servissem um real. Que fossem parte de um sistema funcional de algum tipo, um sistema suficientemente sofisticado para ter sido implementado globalmente, suficientemente consistente para ter mantido a sua lógica de design ao longo de séculos e continentes, e suficientemente significativo para que a sua eliminação fosse considerada digna do esforço coordenado que exigiu. Podemos ter perdido algo real e útil, e talvez irrecuperável. E a maioria de nós desconhece por completo que alguma vez houve algo a perder. Continuo a voltar àquelas duas torres na Filadélfia e em Paris, a fotografia que deu início a tudo isto. Sei mais agora do que sabia quando as notei pela primeira vez. Sei até onde se estende este padrão. Sei com que consistência a documentação falha. Sei com que precisão os dados de orientação se repetem. Sei quão comprimida foi a janela de demolição e quão geograficamente vasta. Sei tudo isto, e não estou mais perto de uma resposta do que estava no início. Talvez seja apropriado. Talvez a posição honesta, quando confrontados com provas desta escala e desta qualidade, seja resistir à tentação da resolução. Ficar com a anomalia em vez de a tapar com uma explicação confortável que não encaixa bem. Que eram as torres? Quem as construiu em todas aquelas cidades, em todos aqueles continentes, com a mesma forma e as mesmas proporções, com as mesmas orientações deliberadas e a mesma beleza estranha e desnecessária? O que faziam? O que sabiam? Para onde apontavam, quando apontavam para o nascer do sol no equinócio? O que escutavam naquelas janelas estreitas inclinadas em ângulos que nenhuma fonte de luz natural exigia? Não sei. Não vou fingir que sei, mas vou continuar à procura. Porque quando se vê isto, quando se tem os mapas Sanborn e os registros de demolição, e os alinhamentos astronômicos e a arte, e os arquivos silenciosos, tudo ao mesmo tempo nas mãos, já não se os consegue largar. O padrão existe, a ausência é real. O silêncio era ensurdecedor, e continua a sê-lo. E algures nas fundações de cidades que julgamos conhecer por completo, as pedras ainda lá estão, ainda orientadas, ainda à espera.